Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos orar. Pai, nos alegramos na Tua presença e rogamos a Tua bênção mais uma vez sobre nós, para que Teu Espírito fale ao nosso coração e este consolo da Tua palavra seja ministrado a nós, pecadores, mas filhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo fala muito sobre o Espírito Santo. Se você olhar assim por cima, vai observar várias vezes a palavra Espírito aí com letra maiúscula. A Bíblia, ela não tem essas divisões que nós vemos aqui, por exemplo, desse texto, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir, antes filhos e herdeiros, e antes nenhuma condenação. Se você observar, o texto do versículo 18 que nós lemos começa com a palavra porque. No capítulo 12, que tem outra divisão, diz assim. E no capítulo 8, no começo, nós lemos agora, pois. Ou seja, uma coisa tem relação com outra. E se nós perdermos o fluxo aí da ideia, do pensamento, do texto, nós poderemos chegar num texto e não entender o propósito dele. Por isso que as versões mais antigas, a corrigida, por exemplo, ela tinha esses títulos assim, mais espaçados, para mostrar de forma mais clara os blocos. Mas é importante também nós temos aqui um foco, porque não dá para contemplar um texto mais longo, porque já temos muitas coisas aqui para ler. Mas esse texto em particular fala sobre o sofrimento e a glória. Paulo estava falando sobre os crentes como habitação do Espírito, que habita em nós o Espírito. Depois ele fala que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito habita em nós. E nós sofremos, somos filhos, mas sofremos. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós temos então basicamente, nesse texto que nós lemos aqui, nessa porção que nós lemos, 3 áreas de consolo. O consolo da restauração do universo, o consolo da intercessão do Espírito e o consolo do propósito da eleição. Vamos ver então o primeiro, o consolo da restauração do universo. Paulo já abre o capítulo dizendo que se você pesar a glória, este peso será superior ao peso do sofrimento. E ele diz lá aos Coríntios, a pessoa que sofre, considerando a glória, vai olhar para o sofrimento como algo até insignificante, até mesmo Paulo, que sofreu muito nesta vida. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, porque a nossa leve, e lembre-se que é o apóstolo Paulo que está falando, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, se nós colocarmos de um lado o nosso sofrimento, o peso do nosso sofrimento, e do outro lado o peso da glória, o peso do sofrimento não é nenhuma pena, é isso que Paulo está dizendo, equivale a nada, porque a glória é infinitamente maior, a glória é permanente,
e a glória é plena. O peso então da glória é superior ao peso do sofrimento. E a restauração de todas as coisas. Quando Jesus voltar, Ele não vai simplesmente restaurar os nossos corpos, o nosso espírito. Ele vai restaurar o cosmos. Haverá uma regeneração do cosmos. E a criação que agora está neste estado de decomposição, de deteriorização, de maldição, também anseia por esta glória. Veja o versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, quando nós formos glorificados, como diz o apóstolo João e Paulo, nós seremos transformados à imagem do Senhor Jesus. E a própria criação agora estará de acordo com a glória dos filhos de Deus. Nós teremos então novamente uma casa de santidade para morar, que Adão perdeu, foi expulso, e agora Deus está nos levando para lá novamente. A própria criação então desajustada neste mundo, fora do propósito original de Deus, agora tem essa expectativa, ardente expectativa da criação, aguarda o tempo da manifestação. Haverá um dia de glória, irmãos, haverá um dia de restauração, de renovação, de retorno ao Éden, mas agora um Éden até superior, porque não haverá mais a possibilidade de pecar, e a nossa comunhão com Deus será plena. A criação foi amaldiçoada, está sujeita à vaidade, versículo 20. Aqui não está falando de vaidade no sentido de beleza, mas de decomposição, de deteriorização, de futilidade, de brevidade de existência. Este mundo está decompondo, digamos assim. O nosso próprio corpo está decompondo, está num estado assim, indo para pior e não para melhor. A criação então está sujeita à vaidade, não porque quis, não porque buscou, não porque simplesmente entrou nessa condição, mas porque Deus fez isso, esse castigo, por causa daquele que a sujeitou. Mas ela será livre, a criação será livre dessa corrupção. A criação será livre do sofrimento. Veja aí, a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por um lado nós vemos o cativeiro, a prisão do pecado, da dor, da morte e do inferno, o cativeiro. Mas por outro nós temos a liberdade da glória dos filhos de Deus, que Jesus já inaugurou através da sua ressurreição e ascensão. Mas haverá um dia que essas correntes serão completamente quebradas e nós seremos livres de uma forma ainda mais completa. O que nós experimentamos parcialmente, experimentaremos no céu plenamente da liberdade da glória dos filhos de Deus. E nós hoje, a habitação do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Nós aguardamos este dia. A criação como um todo, e nós incluídos nela, gememos, suportamos angústias, diz o versículo 22, e quanto mais sofremos neste mundo, mais então nos projetamos para a glória e ansiamos um lugar onde nós não teremos mais nada destas coisas, onde a experiência será de descanso, será um sábado eterno. Nós temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos daquele lugar glorioso, né? As primícias, nós já experimentamos. A santidade da glória, o estado final dos crentes, aquela comunhão gloriosa com Deus, nós já experimentamos um pouco agora, nós já temos as primícias do Espírito. Então o Espírito Santo habitando em nós, vai gerando essa expectativa: eu quero me encontrar com Deus, eu quero habitar com Deus, eu quero partir deste mundo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então não somente a criação geme nesse estado de maldição, mas nós também, mesmo tendo o Espírito, gememos, sofremos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Alguém pode dizer: mas nós já não somos filhos?
Porque o próprio Paulo também disse em Efésios capítulo 1 que Deus nos adotou. Mas há um sentido especial aqui. Como alguém que sabe que seu filho está longe. E ele adotou este filho. O filho, então, em termos de documento, já é dele. Mas haverá um dia em que este filho estará na presença do seu pai, finalmente. Haverá um dia, então, em que Deus nos adotará, no sentido assim, de nos abraçar. Finalmente, estaremos com Ele para sempre. Essa adoção já existe, mas ela ainda aguarda um encontro. O filho pródigo saiu de casa, mas nunca deixou de ser filho. Continuava filho, mas depois teve um encontro profundo, real, transformador e de celebração. Nós aguardamos então a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, quando nós conversamos com alguém mais idoso, que é cristão verdadeiro, você observa que este cristão deseja a glória mais que tudo. Já deseja estar lá e não cá mais. Hoje teve a transmissão com a Dona Carmen, foi um momento assim maravilhoso, sabe? Lá lendo os versos, trazendo uma palavra para a irmã, e ela disse o seguinte, eu estava lá também acompanhando: eu sinto que estou indo para a casa do meu pai. Ela falou isso. Todos aqui devem lembrar que foi um momento assim muito forte, né? E ela começou até a descrever quando ela ia para a casa do pai dela, abria cerquinho e tal. Quer dizer, está mais perto agora, ela quis dizer. E o coração dela cheio de esperança, o seu rosto abatido fisicamente, mas no espírito você viu o sorriso dela. Acho que eu nunca tinha visto a Dona Carmen daquele jeito. Porque ela aguarda esse dia aqui da adoção de filhos, em que ela vai encontrar o Senhor Jesus, que ela sempre amou durante toda a sua vida. A redenção do corpo, que agora sofre, padece, sente dor, mas lá será transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança então não é pequena, não é fraca, não é um remédio para os oprimidos, como se fosse um ópio do povo para aliviar as tensões da vida. A nossa esperança é real, a nossa esperança é eterna, está tão ligada à salvação que Paulo diz no versículo 24, na esperança fomos salvos. Está embutida na salvação a esperança que o crente tem em Deus, e na glória celestial, e na vida eterna. Na esperança fomos salvos, não vemos, mas cremos pela fé, e experimentamos pelo Espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não é algo assim, eu acho que vai dar certo, eu penso, eu quero crer que acontecerá. Não, na esperança fomos salvos, não vemos, mas cremos, porque o próprio Senhor Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. O que alguém vê como espera, é claro que nós não vemos, por isso que é esperança. Esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Andamos então, meus irmãos, pela fé, não pelo que vemos. Quando nós entregamos a nossa vida para o Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo, e o Espírito habitando o nosso coração, essa esperança foi gerada. Não esperança no sentido de expectativa. Eu espero que isso aconteça. Esperança na Bíblia está ligada à certeza. O Espírito testifica, ele mesmo diz no capítulo 8, que somos filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito testifica no nosso coração. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como está, meus irmãos, a nossa esperança? A teologia cristã é a teologia da esperança. Não é uma fantasia, não é simplesmente um alívio para suportar as coisas dessa vida. É uma esperança. Na esperança fomos salvos.
é uma expectativa de fé, não subjetiva, real e concreta. Esse é o primeiro consolo, o consolo da restauração do universo. Todo Deus transformará para a glória dele. Inclusive o inferno estará dentro deste propósito de restauração, porque Deus vai ser glorificado ali mediante a sua justiça. Porque todos os atributos de Deus merecem glória e honra. Então, tanto a salvação, que realça o amor, a compaixão e a misericórdia de Deus, quanto a condenação, que também exalta a sua justiça e a sua ira santa. E Deus é glorificado em todas as coisas. Segundo consolo é a intercessão do Espírito. O Espírito nos auxilia. O crente então está servido em todos os sentidos, em termos de apoio, de auxílio, de recurso espiritual. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 5, se não me engano, mais ou menos: todas as coisas que conduzem à vida e à piedade nos têm sido dadas. Tudo que nós precisamos para crescer na vida cristã, para termos mais comunhão com Cristo, Deus nos deu. E é um consolo saber que o Espírito nos auxilia. Veja, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele intercede por nós. E uma ilustração muito interessante que eu li certa vez sobre essa assistência do Espírito foi o seguinte: vamos supor que alguém está doente, um filho está doente. Ele chega até a estar assim muito abatido, sem força até para orar muito. Então a sua mãe se coloca ali de joelhos ao lado dele da cama, e ela intercede pelo seu filho, de uma forma ainda maior, perfeita e plena, por causa das nossas fraquezas. Porque o que acontece conosco? Muitas vezes nós abandonamos a vida de oração, esta é a verdade. Não oramos como deveríamos, não temos nem noção exatamente pelo que orar. Nós oramos, devemos orar, colocar os pedidos diante do nosso Deus, mas nós nem sabemos exatamente as nossas reais e profundas necessidades. O Espírito Santo sabe. Então ele é alguém que está ao nosso lado, como aquela mãe, intercedendo por nós. A diferença no que se refere a essa ilustração é que Cristo intercede por nós diante do Pai, e aqui diz que o Espírito intercede em nós. Não sabemos orar como convém. Deus se agrada assim da nossa oração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, nós devemos ter uma vida correta para que Deus se agrade da vida de oração, mas a nossa vida de oração nunca vai ser perfeita ou plenamente adequada como Deus quer. Então nós de fato não sabemos orar como convém, como seria, digamos assim, suficiente. Mas mediante a obra do Espírito Santo e pelo aperfeiçoamento mediante a obra do Senhor Jesus Cristo, Deus se agrada e Deus ouve as nossas orações e nos socorre. Porque senão, irmãos, nós vamos viver uma tortura na nossa mente, como alguns escolásticos que diziam o seguinte: quanto tempo eu devo orar por dia? Quantas vezes eu devo pedir por este assunto? Qual que é o tempo mais piedoso de oração? Paulo diz: orai sem cessar. Mas se nós queremos assim colocar regras em cima disso, quantificar a vida de oração, nós ficaremos assim perturbados. Nós sabemos que quando nós pedimos santidade, nós não pedimos na força e na intensidade como deveríamos pedir, porque nós somos pecadores ainda. Adoração perfeita, invocação perfeita, só na glória. Então eu não tenho que criar uma expectativa assim, quando eu atingir este nível espiritual, aí sim Deus irá ouvir a nossa oração. É apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, se nós temos arrependimento. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, olha agora,
sobremaneira. Ele intercede e ele intercede muito. Por isso, meu irmão, não entristeça o Espírito. Porque na medida em que nós entristecemos o Espírito, porque assistimos o que não deveríamos assistir na televisão ou na internet, à medida em que nós conversamos coisas profanas e impuras, à medida em que nós pensamos coisas que não agradam a Deus, essa obra do Espírito, essa ação do Espírito vai ficando mais fraca, mais reduzida. Isso que é o entristecer do Espírito, isso que é o apagar do Espírito. Mas se você crescer na busca do seu Deus, se você realmente ler a palavra, buscar oração, buscar comunhão com os crentes, a ação do Espírito, a intercessão do Espírito será cada vez mais intensa no seu coração. Você vai experimentar isso na sua vida. Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos, irmãos, inexprimíveis. Igrejas evangélicas, o povo fica gemendo, tremendo, falando coisas estranhas, eles usam esse texto ainda. Mas, meus irmãos, obviamente, o que é um gemido inexprimível? É algo que não sai, que não se expressa, é algo interno. Então não é uma coisa assim estranha. O Espírito Santo é um espírito de inteligência e sabedoria, diz Isaías. Ele não vai conduzir os filhos de Deus a expressões estranhas, fazer coisas sem o menor sentido. É um espírito que conduz à inteligência, à sabedoria, à transformação da mente. É um gemido, ou seja, é um clamor. A palavra gemido, clamor, invocação, é a ideia que gemidos inexprimíveis, neste momento, o Espírito Santo está agindo, intercedendo pela sua vida, no seu coração. Ninguém ouve, ninguém percebe assim exatamente aquilo que está acontecendo, mas verdadeiramente está. Ele intercede sobremaneira. Não sabemos o que pedir, temos algumas certezas, porque Paulo diz no versículo 18, tenho por certo, mas muitas coisas nós não sabemos. Temos incertezas nesta vida, não conhecemos o que vai acontecer amanhã, mas Ele sabe. Ele intercede então sobremaneira com esses gemidos inexprimíveis, esse clamor interno que intercede por nós, e de acordo, de uma forma perfeita, com a vontade de Deus. Olha o versículo 27, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. É uma intercessão intensa, diz aqui sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e é uma intercessão perfeita, porque Ele ora de acordo com a vontade do Pai. Por isso, nós de fato, irmãos, sabemos tão pouco da nossa própria vida, quase nada, e não temos um conhecimento assim tão elaborado do que está acontecendo ao redor, do que está acontecendo na nossa família, o que irá acontecer, mas o Espírito sabe. O Espírito Santo, e se você for cheio do Espírito Santo, essa intercessão será cada vez mais intensa e forte em seu favor. É um consolo para nós saber que a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, estão agindo em nosso favor, que nós somos templo do Espírito, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, no amado, e o Espírito Santo que habita em nós, intercede por nós, frutifica em nós e nos guia, testificando assim que nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito, você é um filho de Deus. E o terceiro consolo é o propósito da eleição. A doutrina da eleição não é para confundir, a doutrina da eleição não é para debater na internet, não é para vencer em argumentos. A doutrina da eleição deve ser motivo de gratidão. A doutrina da eleição para nós é um consolo, é uma segurança de que nós estamos em Deus antes da fundação do mundo.
Meu filho Davi tem um livro que é muito interessante. Quem é pai de filho pequeno, aconselho. Família tem sabor de leite quentinho. Esse é o nome do livro. E lá conta, antes da criança nascer, como que os pais pensam nos filhos, preparam a casa. Uma criança vê um ninho lá, que o passarinho está formando, etc. E pensei nesses textos falando de eleição. Eu falei, filho, nós pensamos em você antes de você nascer. Mas Deus pensou em você antes de tudo ser criado. Porque nós somos pequenos, quando a gente pensou? Mas Deus nos amou antes da fundação do mundo. Isso é mais glorioso que tudo. Isso é um impacto para o nosso coração. Isso sim que é amor. Isso sim que é consolo para a nossa vida. Paulo diz então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus é porque foram amados por Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam. Deus está trabalhando em todas as coisas estão agindo de uma forma conjunta, na infinita sabedoria e no infinito poder de Deus, porque só Ele poderia fazer isso. Todas as coisas cooperando para o nosso bem, porque Deus o chamou para algo maior. E o que é o bem aqui do versículo 28? Qual que é o propósito de Deus na nossa vida? Aí o versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu em amor, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos conheceu, ou seja, Ele nos escolheu em amor, e nos predestinou, nós fomos destinados à imagem de Jesus Cristo, ou seja, nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós somos discípulos de Cristo. Um discípulo deve andar como seu mestre. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim. Isso não é uma aula de conteúdo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Discipulado então não é simplesmente saber um conteúdo, é muito mais do que isso. É crescer à imagem, ou seja, de acordo com Cristo. A imagem de seu Filho. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, e Paulo agora então começa a falar dessas correntes, dessa cadeia perfeita da salvação. Aos que predestinou, a esses também chamou. Quem faz todas as coisas na obra da salvação é Deus. Não existe uma ajuda do homem, uma participação. Mas Deus viu que teria fé, então por isso que Ele salvou. Ora, então a salvação é humana. E a fé e a salvação são dons de Deus, diz Paulo em Efésios capítulo 2. Então veja, Ele predestinou, diz Atos 13:48, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Predestinou, a esses também chamou, ou seja, Deus pensou em nós, Deus nos amou, Deus nos conheceu, Deus nos destinou para a salvação antes da fundação do mundo. E quem nos chamou? Foi o Espírito Santo. No caso de Lídia, Deus, o Senhor, diz lá, abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. Quem abriu o nosso coração para ouvir a mensagem do Evangelho e aceitar? Foi Deus. Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou. Nós não estamos mais manchados pelo pecado, como se tivéssemos assim culpa diante de Deus. Não há mais culpa, está consumado, disse Jesus. Jesus não colocou só um fundamento e nós vamos aí construindo a casa. Não, Ele é quem opera em nós. Nós fomos chamados por Deus de uma forma irresistível. Ele nos regenerou e nos chamou de uma forma eficaz. Não poderíamos resistir
ao amor de Deus. Por isso que diz, é um chamado irresistível, quando Deus realmente quer chamar. Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, colocando em nós a justiça do seu Filho. O nosso pecado foi colocado sobre o Filho de Deus. A nossa condenação foi Ele que sofreu. E a justiça do Filho foi colocada na nossa conta. Deus nos olha então em Cristo. Deus nos vê em perfeição por causa de Jesus Cristo. Agora observe: predestinou, chamou, justificou e glorificou. Alguém poderia dizer: os tempos passados são compreensíveis, predestinou, chamou e justificou, mas por que glorificou também, em termos assim de passado, como se já tivesse acontecido e ainda não aconteceu? Meus irmãos, essa questão do tempo para Deus não existe, existe para nós. Passado, presente, futuro. E aquilo que Deus deseja não é como nós. Eu desejo viver amanhã, não sei se vou viver amanhã, se vou viver, se não vou viver, ninguém sabe. Agora, a vontade de Deus tem força de decreto. E nós podemos falar em termos assim do passado, porque é tão certo que acontecerá. É como se Deus olhasse de cima. Nós estamos como se fosse o braço aqui, olhando as coisas que estão acontecendo, à medida em que elas acontecem. Mas Deus não vê passo por passo. Deus olha por cima e vê aqui: chamou, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ele olha por cima tudo o que aconteceu no coração dele já. Parece um pouco até filosófico isso, a questão do tempo. Mas nós temos que pensar em Deus. Deus é eterno, Ele criou o tempo. Não quer dizer que Ele entrou no tempo e agora está limitado a nós, e Ele vai conhecendo as coisas à medida em que as coisas acontecem. Como alguns pregadores ensinam isso, e alguns famosos inclusive. Não, Deus conhece todas as coisas, se Ele não conhecer, já não é Deus mais. Não poderia descer disso. Ele permanece conhecendo todas as coisas eternamente. Portanto, meus irmãos, está tão certo. E no olhar do Senhor já é algo concretizado. É tão certo como se já tivesse acontecido, que Paulo diz, inspirado pelo Espírito: nós já fomos glorificados. Às vezes, quando alguma coisa vai acontecer, assim, a pessoa tem que fazer uma prova, uma entrevista de emprego, uma cirurgia, as pessoas costumam dizer o seguinte: já deu certo. As pessoas até têm boa vontade de animar, etc., falando isso. Mas a gente sabe que certeza ninguém tem das coisas. Mas aqui caberia essa palavra: já é certo que irá acontecer. É tão certo que podemos falar que nós estamos na glória, diante da força da vontade de Deus, que é um decreto do Senhor. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Haverá, meus irmãos, um descanso final, pleno e eterno. Tudo isso pode ser muito bonito à primeira vista, mas o propósito de Deus não é simplesmente que seja apreciado, mas que seja experimentado pelos crentes. O consolo de Deus não é uma ideia vaga, não é uma coisa fraca. O consolo de Deus é profundo. E termino aqui novamente lembrando a nossa irmã querida, Dona Carmen, que ela falou que ela nunca experimentou tamanha comunhão com Deus como agora. Ou seja, o sofrimento acaba intensificando a nossa comunhão com Deus. Será que nós temos experimentado o consolo diante de tanta morte? Será que nós temos a esperança quando tudo ao nosso redor parece estar tão confuso e conflituoso?
que a nossa mente esteja em Deus, e que o nosso coração se encha dessa força espiritual cristã, mediante a obra do Espírito. Que Deus assim nos abençoe. Por isso que Paulo, no versículo 31, diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Até ele para um pouco no seu desenrolar teológico e diz: o que nós vamos dizer diante de tudo isso? Se Deus é por nós, ou seja, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? E quem poderá nos separar deste amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, nada. Porque Ele quer nos amar, Ele nos amou. Amém. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é santa. Tu és verdade, Tu és todo verdadeiro, Senhor. O nosso Senhor Jesus disse que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Aumenta, Senhor, a nossa esperança da glória. Por vezes nós estamos muito presos a este mundo e amarrados às coisas deste mundo. Que o Senhor aumente, Pai, esta convicção no nosso coração de que haverá restauração, redenção do cosmos. E, ó Deus, que esta mensagem gloriosa do Teu amor eterno fique gravada nos nossos corações. Que o Senhor nos amou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas, nós já estávamos ali no Seu coração. Que somos, ó Deus, para recebermos e experimentarmos este amor tão profundo. O Senhor nos predestinou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou e pela fé dizemos, o Senhor nos glorificou. Obrigado porque deste amor profundo nada nos separará. Morte, vida, perigo, espadas, autoridades, principados, nada neste mundo, Senhor, pode desligar o Teu povo do Teu coração. Meu Deus, esses dias difíceis, de ansiedade ao nosso redor, que o Senhor nos ensine a descansar no Teu amor, descansar nos Teus braços. Que essa teologia da glória, a teologia da esperança, Senhor, esteja diante de nós constantemente. Na esperança fomos salvos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos de pensamentos maus, pensamentos de desânimo, pensamentos menores, pensamentos terrenos e carnais. Coloca, Senhor, em nós os Teus pensamentos. E conforma a nossa vida, Senhor, esteja trabalhando a nossa vida para que seja conformada à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Trabalha, Senhor, em nós. Lapida, Pai, a nossa vida. Derrama sobre nós o Teu consolo. Abençoa os enfermos, abençoa as nossas famílias. Abençoa, Senhor, os desempregados nessa economia tão instável no nosso país. A educação, ó Deus, nós precisamos de Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Abençoa, Pai, o presidente. Reveste aquele homem de forças. Reveste, ó Pai, seus ministros. Ajuda, Pai, o nosso país. Ainda que tenha se esquecido do Senhor, tem misericórdia do povo que é Teu nesta pátria, nesta nação que nós amamos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Permita-nos viver dias melhores, mas que em tudo, Senhor, nós possamos crescer, nós possamos aprender a depender do Senhor. Ensine-nos, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.